Fala galera, passando aqui para mais um vídeo. Como já de costume, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa um like, compartilha esse vídeo. E hoje, como já de costume, vim trazer um tema pra gente falar sobre isso no vídeo. Um tema um tanto quanto polêmico por esses dias. Eu vim falar sobre a André Surati, que recentemente anunciou a sua volta para fazer programa. André Surati, que tinha entrado, para Mundial ou Universal, alguma dessas igrejas neopentecostais, me falha a memória agora. Aí você deve estar se perguntando, Taino, mas por que você vai vir falar sobre André Surati? Porque toda conversão que nasce da emoção, é uma frase até um pouco famosa, que eu não vou me recordar quem a disse. Toda aquela conversão que nasce na emoção morre quando a emoção acaba. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, muitos artistas, muitas pessoas influentes têm aceitado a Cristo. Toda vez que algum ser humano, alguma instituição falha com eles, eles simplesmente abandonam a Cristo. Não cogitam o simples fato de trocar de igreja, trocar de denominação. E aí você se pergunta, poxa, quando sua mãe, quando seu pai, eles erram ou falham com você, e quando eu tô falando aqui de errar ou falhar, eu tô usando uma metáfora, porque Cristo não erra com ninguém. Mas mesmo assim, as circunstâncias podem nos machucar e nos deixar um pouco triste na fé. Mas não é uma hipótese você abandonar. Sua mãe, seu pai erra ou discute com você, ou fala algumas coisas com você, você simplesmente aceita aquilo e continua os amando. Você não para queimar ou para denegrir a imagem deles, você simplesmente caga para todos os princípios, todos os valores que os seus pais te passaram. Então, muitas das vezes, a conversão de uma pessoa, ela é evidenciada não só naquilo que ela fala, mas naquilo que ela vive. A conversão de uma pessoa, ela é evidenciada não por declarações públicas, não por aparecimento em mídias para dizer o que Cristo fez ou deixou de fazer, mas aqui por aquilo que ela vive. O próprio Cristo disse que as ovelhas que o Pai lhe deu, de maneira nenhuma pode ser arrebatado de sua mão. Então a gente analisa um contexto nesse fato aí, que as igrejas locais, as igrejas brasileiras, na verdade, elas têm falhado em dar discipulado. Talvez não tem como eu criticar uma igreja que tem falhado em dar discipulado, sendo que muitas das vezes essa igreja talvez não seja o foco dela. E aí está o erro maior ainda, se não for o foco dessas igrejas discipular essa galera. Por quê? Porque a gente não deve ser apegado à instituição, a gente deve ser apegado aos valores e princípios bíblicos. Então, muitas das vezes, quando você não instrui os discípulos, não instrui as pessoas que têm chegado nessa igreja, muitas das vezes você desenvolve o amor nessas pessoas, não com Cristo, mas você desenvolve um amor, um carinho, um afeto com a instituição, com as pessoas da instituição. E quando essas pessoas, e quando a instituição falha com elas, muitas das vezes essas pessoas simplesmente abandonam a Cristo. E aí você percebe que essas pessoas, primeiro, não têm maturidade, e segundo, nunca entenderam a proposta do evangelho, nunca entenderam o evangelho em si. Porque essas pessoas, elas usam o argumento de a igreja não me abraçou, a igreja falhou comigo. E a gente vai perceber que Jesus, o Deus que se fez carne, o Deus que desceu na terra, a multidão que parava para assistir Jesus, a multidão que parava para se maravilhar nas palavras de Jesus, nos ensinamentos, nos milagres, nos pães multiplicados, nos peixes multiplicados, foi a mesma multidão que escolheu Barrabás ao invés de Jesus. E assim, se Cristo, se o próprio Deus não foi poupado dessas frustrações com o ser humano, cara, evidentemente nós não seremos poupados desse sofrimento. Então, não tem como você falar que a instituição falhou com você e você simplesmente abandonar a Cristo. Isso diz muito sobre o que você sabe sobre o Evangelho, o que você verdadeiramente conheceu sobre o Evangelho, e se você é uma pessoa convertida, uma pessoa que nasceu de novo ou não. Porque uma pessoa que nasceu de novo, por mais que a instituição tenha falhado com ela, ela não vai optar por abandonar a Cristo, ela simplesmente vai optar por trocar de instituição. E uma vez que você conhece o Evangelho verdadeiramente, você sabe que congregar
é um exercício fundamental na edificação dos irmãos. Você não cogita parar de congregar. Por mais que você tire um período ali que você talvez não congregue, talvez para escolher uma próxima igreja, mas isso é interessante, porque você vai procurar uma igreja sadia, uma igreja que tenha a compatibilidade com aquilo que você conhece do Evangelho, com aquilo que você conhece sobre a palavra de Deus, sobre Deus. Então, não me assusta a André Surati fazer isso, por mais que seja triste, por mais que seja uma alma que outra vez voltou a fazer as práticas que fazia, as práticas vergonhosas, as práticas promíscuas, mas não me assusta, porque a gente deve esperar o pior daquelas pessoas que não nasceram de novo. E nascer de novo não significa estar na igreja, porque muitas das vezes as pessoas que estão na igreja falham muito mais, estão fora da igreja, né? Estar na igreja não é fator verídico de se a pessoa é uma nova convertida ou não. Isso não quer dizer nada. Não me assusta uma pessoa ímpia, uma pessoa que não nasceu de novo, ter esse tipo de atitude, de pegar a instituição, massacrar a instituição, colocar a instituição num rótulo, por mais que talvez seja uma instituição manchada, uma instituição até no meio dos cristãos, uma instituição que errou e erra em vários aspectos, mas você abandonar a Cristo só por conta dessa instituição diz muito sobre qual eram as suas intenções, sobre qual era o seu verdadeiro sentimento. Então, o que é interessante? Se você ainda é uma pessoa que não aceitou Jesus, se ainda é uma pessoa que estuda essa possibilidade de ser crente, de ser cristão algum dia, você tem que entender que, independente da instituição que você for entrar, independente da igreja, da placa da igreja que você for entrar, aquilo ali é um plano terreno. Você tem que se apegar em Cristo. Você tem que se apegar nos valores e princípios bíblicos dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que você não venha negociar a sua fé com Cristo por conta de frustrações sofridas aqui na Terra. É muito interessante a gente começar a falar sobre isso, começar a ser duro com essas pessoas que nasceram de novo e fazem isso. O próprio Jesus disse que depois que ele nos apresentasse a água, que é ele, da fonte que jorra a água, nunca mais teríamos sede, nunca mais teríamos sede. E o que eu entendo disso? Essa sede, obviamente, é um sentimento de ser preenchido, e a água representa pureza, purificação. Então, essa busca que a gente tem sobre Deus, de preencher esse nosso vazio, quando a gente consegue preencher verdadeiramente, a gente não consegue mais se livrar. Tem até um hino bonito que diz: quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Quando Jesus nos oferece, nos apresenta essa água, a gente não tem mais sede, e isso nos faz não querer voltar para onde a gente estava, não querer voltar a ter as mesmas práticas que a gente tinha. Por mais que seja triste falar isso, eu não me frustro, não me deixa perplexo ver ela voltar a fazer isso, e não me deixa perplexo em ver que homens falhou com ela, sendo que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo sofreu por conta dos homens. Isso é algo que todos nós vamos passar, ninguém está isento disso, e é algo que é bom a gente até reconhecer isso antes, para que venha evitar esse tipo de questão, esse tipo de atitude. Galera, no mais é isso. A gente tem essas camisas aqui, né? Eu não sei se tá dando para você ver. Salve eleito, predestinado e tal. Eu vou deixar aí o link na descrição da nossa loja, o Verbo Store, para que você possa nos abençoar, comprar uma camisa lá. Isso ajuda a gente a continuar com alguns projetos. A gente tem a página lá, o Verbo também. Se você não segue, eu vou deixar o link na descrição para que você também siga a página. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curta o vídeo, compartilha o vídeo para estar nos ajudando. Comenta aí se acha que essas pessoas verdadeiramente são salvas, já foram salvos, já conheceram a Cristo. O que você acha? Você acha que quem se desvia nunca conheceu a Cristo, ou já conheceu a Cristo, mas teve aquele momento ali e se desviou mesmo assim? Foi muito bom ter vocês até aqui. Obrigado por quem assistiu até o final. Que
Deus abençoe a vida de vocês e até mais.